more from the heart. Forever trust in who you are. And nothing else matters. I never opened myself this way. Campeonatos nacionais de júniores e séniores em simultâneo também. O Open de Portugal em natação, competição realizada no Complexo Olímpico de Coimbra. Vamos ter aqui a oportunidade de vos apresentar as melhores provas da competição. Competição de manhã e de tarde, com os nacionais e com o Open. É verdade, um formato um pouco diferente no que é usual nas competições nacionais, mas que julgo que terá funcionado bastante bem, dando a oportunidade aos nadadores de se equipararem àquilo que acontece lá fora. Ou seja, têm que disputar de forma viva a parte da manhã, onde estarão a lutar pelos títulos, e depois, da parte da tarde, terão então as finais do Open e mais uma vez terão que se chegar à frente. Ora, esta foi a prova da manhã dos 50 metros bruços, ou seja, temos aqui a discussão do título nacional. A vantagem vai ser, obviamente, para a Diana Gomes, da Amadora. Todavia, houve uma atleta que alcançou mínimos para o Campeonato da Europa. Foi a terceira classificada. Exatamente, Joana Carvalho do Futebol Clube do Porto faz também uma boa prova de 50 metros bruços, nadando para 33,93, que passa a ser abaixo do mínimo para os campeonatos da Europa de Júniores. Vantagem na prova, todavia, para Diana Gomes, campeã nacional aos 50 bruços. Pronto, é prova rápida, não é? Mas surpreendi-me, não estava à espera de estar a fazer abaixo dos 33, portanto foi bom. E agora vamos para os 50 costas no setor feminino. No Campeonato Nacional venceu a Sara Madeira com 31,29. No Open venceu a Maria João Dores. Todavia, o melhor tempo para o Nacional. Exato, aqui é a nadadora do Clube de Natação Colégio Vasco da Gama, Sara Madeira, que acaba por ter o melhor tiro do dia nos 50 metros costas, apesar de à tarde as coisas também já não lhe correrem tão bem, mas ela provavelmente da parte da tarde estaria mais focalizada para os 200 metros mariposa, uma prova certamente importante para a Sara Madeira. É o fecho da prova de 50 metros costas setor feminino, prova referente ao Campeonato Nacional. Vantagem para Sara Madeira do Colégio Vasco da Gama em 31,29. Na segunda posição a Fabiana Quintal em 31,81 e depois a Maria João Dores em 31,88. Maria João, que acaba por registar o melhor tempo da prova Open, ou seja, a prova disputada à tarde, com 31,54. E agora vamos para a prova mais longa do programa. Vamos aqui acompanhar os 1500 metros no setor feminino com a Daniela Inácio em grande vantagem. Esta foi a prova Open. Sim, foi uma belíssima prova de 1500, extremamente disputada, principalmente pelas duas nadadoras que terminaram nas primeiras posições. Daniela Inácio do Belenense, conforme referiste, e também a jovem Maria Veloso, que esteve particularmente bem nestes campeonatos e que fez aqui uma belíssima prova de 1500 metros, estabelecendo um novo máximo nacional júnior. A Daniela Inácio, que é uma especialista de águas abertas e que ainda muito recentemente esteve no Médio Oriente. Sim, esteve na Taça do Mundo de Águas Abertas, no Dubai, onde obteve a melhor classificação de sempre alcançada por um nadador português. Foi sexta classificada numa prova onde estiveram algumas das melhores nadadoras mundiais das águas abertas. Daniela Inácio tem de facto vindo a apostar cada vez mais nas águas abertas, mas curiosamente os seus tempos de piscina acabam por refletir positivamente essa aposta, porque ela aqui faz também de longe o seu melhor tempo aos 1500 metros e acaba por ter uma prova muito bem conseguida. E, entretanto, vamos já acompanhar o fecho da prova de 1500 livres. Veja-se que a vantagem, a procura pelo primeiro lugar é ali muito discutida. De resto, temos uma distância muito curta entre a primeira e a segunda classificada, o que para uma prova de 1500 metros não deixa de ser surpreendente. Sim, a prova foi extremamente disputada e um ritmo bem vivo. Aliás, basta dizer que ambas as nadadoras passaram aos 800 melhor do que o que fizeram na prova de 800 metros. Só na parte final é que de facto Daniela Inácio se começou a impor ligeiramente, mas vê-se aqui já nos últimos 50 metros como Maria Veloso dá o tudo por tudo. Ela é uma nadadora também extremamente competitiva, com uma grande garra, mas Daniela Inácio
Gamasso já levava vantagem suficiente para assegurar o primeiro lugar nesta prova de 1500. É o fecho da prova de 1500 metros livres, setor feminino, vantagem para Daniela Inácio dos Belenenses em 17:14:62. Na segunda posição, a Maria Miguel Veloso do Náutico em 17:15:20. Veja-se aqui a satisfação da Daniela Inácio, a grande vencedora, mas temos também, obviamente, a satisfação da Maria Miguel Veloso, atleta que consegue recorde nacional júnior e mínimos para o Campeonato da Europa de Júniores e do Mundo Youth. Vamos ouvir aqui a atleta que garantiu os mínimos para as competições internacionais. Maria Veloso. É sempre bom, depois tentar manter, sempre atrás dela. Depois houve uma altura, ela adiantou-se um bocado, mas depois no final, ainda acreditei, mas era muito difícil. Continuamos ainda na longa distância, mas agora ao setor masculino e vamos apresentar aqui a prova de 800 metros. A longa distância mais curta. Exato, de há uns anos para esta parte os homens também começaram a nadar as provas de 800, à semelhança do que acontece com as mulheres nos 1500 metros. Portanto, nós para esta prova iremos ter um despique interessante entre o vencedor da prova de 1500 metros livres masculinas, José Parente, do Sporting Clube de Braga, e também o vencedor dos 400 metros livres masculinos, o nadador do Clube Fluvial Vilacondense, Fábio Pereira. Seria um duelo interessante entre estes dois especialistas. De qualquer forma, não deixa também de ser muito interessante a participação dos júniores nesta prova de 800, de resto com mínimos para os campeonatos do mundo e Sim, nós nesta prova tínhamos dois nadadores júniores em destaque, Pedro Oliveira do Clube de Futebol Os Belenenses e também Rui Costa do Vitória Sport Clube. Ambos, ao chegarem a esta prova, já tinham nadado abaixo dos mínimos para o Campeonato da Europa de Júniores. Rui Costa tinha feito na prova de 400 metros livres, Pedro Oliveira já o tinha feito na prova de 200 livres e 200 metros costas, mas aqui nesta prova de 800 foi onde eles tiveram de facto os dois bastante bem, porque não só fizeram os tais mínimos para o Campeonato da Europa de Júniores, como também o fizeram para o Campeonato do Mundo e Youth. Os campeonatos do mundo que, de resto, vão ser em Monterrey, no México. E vamos então para o fecho da prova de 800 metros livres, é o setor masculino. Na luta pelo primeiro lugar continuam o Fábio Pereira e também o José Parente, dois grandes especialistas da distância. Sim, no final a vitória acabou mesmo para ir para o homem dos 400 metros, Fábio Pereira, que acabou por ter mais velocidade do que José Parente para esta prova de 800 e acabou mesmo por se impor ao nadador do Braga. Vamos então para o fecho da prova de 800 metros livres, é o setor masculino, vantagem para Fábio Pereira do Fluvial Vilacondense, toca a placa em 8 minutos 12:77, depois o José Parente do Sporting de Braga em 8:13:53, atenção aos dois mínimos para os campeonatos do mundo Youth, na quarta posição o Pedro Fontoura dos Belenenses em 8:22:59 e na quinta posição Rui Costa do Vitória de Guimarães em 8:22:81. Agora os 100 mariposa. No setor masculino, vantagem para o Simão Morgado. Numa final completíssima em que se apresentaram 4 nadadores com mínimos olímpicos, Simão Morgado, Tiago Venâncio, Diogo Carvalho e Pedro Oliveira, o destaque acaba por ir para Simão Morgado, que depois de uma excelente performance nos campeonatos da Europa em Eindhoven, onde estabeleceu